Ô, minha gente, como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre dois temas polêmicos, gente. Como ser uma boa esposa e também como ser uma boa esposa diante de certos tipos de homens. Porque a gente sabe que nem tudo depende só da gente, né? Então, olha só, eu perguntei ontem ao meu esposo o que ele considerava pra ser uma esposa legal. E aí ele falou, quer dizer, se eu era uma esposa boa e por que eu era uma esposa boa. Aí ele falou que, primeiramente, a primeira coisa que ele falou: porque você é legal. homens são tão simples, né? Eu queria ouvir um discurso. Aí ele falou: porque você é legal. Aí eu falei: só isso? Aí ele falou: porque você Você é alegre, porque você é compreensiva. E aí, eu sempre falo assim: por que eu sou uma boa esposa? Porque eu tenho um bom marido. E aí eu tirei alguns tópicos aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, mas não é um todo, porque toda situação humana é muito complicada. Então, vamos falar aqui alguns tópicos que são considerados importantes para ser uma boa esposa. E o primeiro tópico que eu anotei, que não pode não ser o mais importante, que é para ser uma pessoa mansa. Por quê? Gente, eu considero que uma pessoa mansa, ela tem a facilidade de lidar com os problemas. Porque é igual um gatinho. Eu já tive um gatinho arisco e já tive um gatinho manso. O gatinho manso se adapta, dá seu jeito, é agilidoso ali no que ele quer, mas ele tá ali de boas e resolve o problema dele mais fácil do que um gatinho arisco. Porque o gatinho arisco ou ele vai atacar ou ele vai se defender. E aí, essa posição assim de ataque, de defesa, às vezes nem merece tanta atenção quanto a que a gente vai estar dando para esse assunto, né? Aí eu considero que para ser uma boa esposa, a gente tem que se esforçar para ser mansa. Por quê? Mansa é um termo assim, é como se a gente fosse trouxa, né? Mas não é, sabia? Não é. Porque eu considero que algumas coisas se distorceram no passar do tempo e ser manso virou ser trouxa. Discordo, tá? Eu considero ser mansa ser uma pessoa evoluída. Então, se você conseguir se controlar, não é fácil, galera. Nós temos tantos hormônios dentro da gente, né? E ao mesmo tempo, a nossa razão quer falar e a gente não sabe ao certo o que tá certo, porque a gente não prevê o futuro, nem vê o que tá se passando na cabeça do outro, né? E a outra coisa que eu trouxe aqui é ser sensitiva. Eu ia colocar sensível, mas sensível, quando a gente fala, eu sou sensível, aí a gente já é sensível pro bom e pro mal, né? Mas eu coloquei sensitiva, nem sei se vai ser exatamente o que eu vou descrever, mas sensitiva no sentido de perceber as coisas. Por exemplo, o seu esposo não tá legal hoje, então você vai ter que usar a sua percepção para saber se ele quer espaço ou se ele quer abraço. Se tá no tempo de abraçar ou se tá no tempo de não abraçar. Porque aí a gente fica, o que foi? O que aconteceu? Sou eu? O que eu fiz? Às vezes nem é com a gente, né? Mas ele precisa ali digerir o que aconteceu. Ou então você vai fazendo alguma coisa de boa, aí você fala, foi o trabalho? Aí, se ele falar, foi, ou então não foi. E aí ele vai se sentir o quê? Mais acolhido do que num interrogatório, não é não? Vamos ver se vocês concordam, né? Outra coisa que eu coloquei aqui é tentar agradar. Por quê? Mas meu esposo não faz nada pra mim. Você é 50%. Você agradando o próximo, você já espera a reação dele, né? Às vezes nem tem a reação. Então a gente tem que agradar fazendo o possível pra gente não esperar nada em troca. O possível, né? Porque a gente sempre espera. Então, fazendo o possível pra gente não esperar nada em troca. Mas agrada, gente. Faz bem pra gente. Faz bem pro próximo, faz bem pra gente. E aí, eu acredito, se você
se tornar um hábito agradar, a pessoa vai se sentir meio que na obrigação também de te agradar. Então, é uma coisa assim de... Eu já ouvi falar que nenhuma atitude é totalmente sem interesse, como se fosse, eu esqueci a palavra bonita, mas nem as boas atitudes são sem interesse nenhum, porque a gente acaba fazendo algum bem pra receber uma sensação boa em troca. Tipo assim, né? Não é assim, dar por dar, sem esperar nada em troca. É muito difícil a gente não esperar nada em troca, né? Mas também, né, trouxe aqui mais ou menos sobre isso que eu vou falar hoje com vocês, que eu ia falar também dos caras, mas eu vou deixar para outro vídeo, porque já ficou grande demais esse vídeo, né? E aí, então, gente, quem quiser aí colocar no comentário que tipo de homem que é difícil ser uma boa esposa. O tipo ciumento, o tipo desapegado, que não tô nem aí, né? Então, vamos conversar, gente. E também vou trazer das mulheres, né? Porque a gente tem cada mulher aí, gente. Eu já ouvi história nessa vida que tem umas mulheres difíceis, tá? E aí a gente vai falando por aqui, valeu? Um beijo!